intelectual popular, ele era remetido à fortaleza de La Cabaña, que era uma das duas fortalezas da entrada da Bahia de Cuba, e lá o Che Guevara providenciava o fuzilamento. Até hoje é muito discutido, né, quanta gente foi morta. Alguns dados dão mais de 500 fuzilados. Agora, um oficial boliviano, nos estertores do Che Guevara, ouviu o Che Guevara dizer que ele havia capitaneado mais de 1.500 fuzilamentos. Mas não se tem outra comprovação a não ser, né, e acho estranho que o Che Guevara, no momento de agonia, né, já tinha levado vários tiros de metralhadora, estava, por assim dizer, no seu estertor, fosse exatamente comentar esse tipo de situação com um oficial boliviano lá em Aigueira. Né? Então, em suma, né, pessoal, de 500 a 1.500 pessoas foram fuziladas. E até o momento que o Fidel Castro ordenou a suspensão, porque essa história de colocar no paredão, começou a macular a imagem libertária da Revolução. O Fidel Castro percebeu que esses sucessivos fuzilamentos estavam, de alguma forma, jogando uma mancha, né, de intolerância contra uma revolução que se pretendia libertar os cubanos da tirania. Bom, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, vai se verificar que a revolução do Fidel, ela terminou gradativamente, digamos assim, aspirando a um sentimento nacionalista mais profundo. Como eu disse a vocês, Cuba era vista pelos americanos, né, como praticamente um Estado americano, sem ter as virtudes da democracia. Né? Mas, durante todo o transcorrer do século XX, Cuba era vista assim como uma espécie de paraíso no qual os americanos, né, podiam fazer de tudo. Tudo que era ilícito nos Estados Unidos era lícito em Cuba. Prostituição, jogatina, controle da máfia. Em pouco tempo, né, a máfia de Las Vegas e a máfia de Chicago e a máfia de Nova York tomaram conta, né, da rede hoteleira e dos cassinos. Viram já com tecnologia, etc. e tal, né, e transformaram-se e chamaram, como eu disse para vocês, oficiais do exército cubano para se tornarem sócios dessas operações e, naturalmente, para ter uma espécie de garantia de que nada poderia abalar, né, o controle da máfia sobre a rede de cassinos e a rede hoteleira. Então havia, por outro lado, uma série de cubanos, né, um profundo ressentimento com aquela situação, que eles sabiam perfeitamente que Cuba, né, era uma espécie de lugar de vale-tudo, onde todas as ilicitudes podiam ser cometidas, né, e, consequentemente, isso ofendia a parte considerável dos brilhos das pessoas mais ilustres da ilha, dos intelectuais, dos poetas, né, das pessoas mais dignas da sociedade, que se sentiam, por assim dizer, desmoralizadas com aquela situação em que Cuba se encontrava. Então, ao mesmo tempo que o Fidel começa com essa tentativa, né, de fazer uma reforma agrária, ocorre, por assim dizer, um movimento subterrâneo de achar que tinha que pôr fim àquela situação de hegemonia absoluta que os americanos exerciam sobre a ilha. Por exemplo, os cubanos viveram durante praticamente 30 anos, né, com uma emenda constitucional criada por um senador americano chamado Emenda Platt. A Emenda Platt era uma emenda que dizia o seguinte: qualquer perturbação interna, qualquer desafio que existir aos interesses dos Estados Unidos na ilha de Cuba, dá direito a que os Estados Unidos façam uma intervenção militar em Cuba para defender os seus interesses. Quer dizer que a Constituição cubana, que foi aprovada, né, no início do século XX, ela era apenas um documento, né, digamos, de valor questionável, porque existia a Emenda Platt,
que dava direito de intervenção por parte dos Estados Unidos no momento que lhe aprovesse. Então, isso, obviamente, não é uma independência, né? É uma independência abortada. Consequentemente, né, havia um profundo ressentimento dentro de Cuba com essa situação. Diga-se de passagem que o presidente Franklin Delano Roosevelt, né, revogou essa emenda em 1933, né, logo depois que ele subiu ao poder, porque ele achava que aquilo era verdadeiramente ofensivo em relação aos vizinhos latino-americanos. E a ideia do presidente Roosevelt, né, a marca da política externa do presidente Roosevelt, especialmente para os latino-americanos, era a política da boa vizinhança, onde o presidente Roosevelt fez uma espécie de juramento de que não faria mais intervenções militares na América Latina, que aquilo tinha pertencido, né, ao período passado, especialmente às administrações republicanas. Mas ele vinha, né, renovar a política dos Estados Unidos. E nessa renovação não cabia mais essa situação de submeter os latino-americanos, né, à veneta do império ou de uma potência colonizadora. Então, o próprio Estados Unidos reconheceu, naquela ocasião, né, de que estava com uma posição colonialista, como, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Bélgica, Portugal. Né, e procurou retirar, né, dos Estados Unidos esse estigma intervencionista. Bom, o Fidel Castro começa, então, a ser pressionado a rejeitar a reforma agrária. E uma maneira que os americanos encontraram foi suspender a venda do petróleo para Cuba. Cuba não tem fonte energética nenhuma. Cuba não tem carvão. Cuba não tem rios caudalosos que pudessem, por exemplo, né, criar hidrelétricas, né, que é a maravilha que abençoa o Brasil, né, que nós podemos criar enormes hidrelétricas, né, pessoal, sem fazer poluição, ao contrário de outros países que têm que usar carvão, né, ou petróleo como fonte de energia. Né. Então, Cuba é um país completamente despido de energia. E essa energia vinha, de fato, né, do fornecimento de petróleo que as grandes empresas petrolíferas faziam, né, com aquele processo daquelas empresas americanas especializadas, aquelas refinarias, extraíam óleo, gasolina, etc. e tal, fundamentalmente para atender, né, pessoal, a clientela americana. Porque quem andava de carro em Cuba não eram necessariamente os cubanos, eram ser os mais ricos, né? Os donos de terra, os comerciantes, etc. e tal. A grande parte da população andava de carro. E quem andava de carro em Cuba, né, é essa pequena franja da alta sociedade cubana e os turistas americanos, né, que iam lá, alugavam um carro, etc. e tal, e passavam pela ilha, nas praias, no cassino, no bordéis, e assim por diante. Bom, a suspensão, né, do fornecimento de petróleo terminou por provocar uma situação, uma dupla situação. A primeira é que os Estados Unidos marcham, de fato, para o rompimento com Cuba. Cuba marcha para o rompimento. E é exatamente nessa ocasião que um alto funcionário da União Soviética, Anastas Mikoyan, estava fazendo uma visita ao México e resolve passar por Cuba exatamente no momento dessa crise. E o Fidel, então, pede para ele que a União Soviética se encarregue, né, de fornecer petróleo, porque senão a Revolução Cubana não poderia sobreviver. Né? Em pouco tempo entraria em colapso todo o sistema energético do país. E o Mikoyan, naquele momento, o apoia. Então, aí que nós podemos dizer que há um momento de ruptura com os Estados Unidos e aproximação com a União Soviética. E isso vai nos conduzir a uma crescente crise que vai fazer com que os Estados Unidos, então, em 1961, enviem, né, uma tropa guerrilheira treinada pelos Estados Unidos na Nicarágua, né, com o apoio do ditador Anastácio Somoza, para desembarcar em Cuba
e começaram uma guerra de guerrilhas contra o governo do Fidel Castro. A ideia dos americanos era usar a guerrilha, da mesma maneira que o Fidel usava a guerrilha para depor o Fulgêncio Batista. Os americanos achavam que o melhor antídoto para combater o Fidel era também criar um foco guerrilheiro do outro lado da ilha, não na parte norte, mas na parte sul, na parte sul da ilha, e dali iniciar um movimento de derrubada do Fidel Castro. Isso aconteceu em abril de 1961.